A partir desta semana, o Congresso Nacional entra em recesso parlamentar, mas o Senado ainda trabalha e pode votar o projeto da redução de impostos da folha de pagamento de 17 setores da economia. Vamos voltar a Brasília para falar agora com Pedro Nascimento. Ô Pedro, o que deve ficar para agosto é o projeto de renegociação da dívida dos estados, não é isso? Bom dia. É isso, bom dia para você, Eustáquio, bom dia também, Aline, claro. Bom dia. Bom dia para todo mundo que acompanha Itatiaia nessa segunda-feira. É a reta final da semana de trabalho no Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado têm suas prioridades aí antes do recesso e no caso do Senado são duas prioridades muito importantes, né? Assim, são discussões que já se arrastam há mais de um ano. Uma delas é a questão da desoneração da folha e outra é a dívida dos estados, que por mais que não seja votada nesse primeiro momento, mas já começa a ser discutida, alguns encaminhamentos já começam a ser feitos nessa semana. A questão da desoneração da folha, Eustáquio, ela é a mais urgente neste momento, apesar desse apelo que a gente tem feito aqui, tem falado aqui a respeito da dívida dos estados, essa questão da desoneração da folha é o que tem tirado o sono dos senadores e principalmente do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Por quê? O STF, o Supremo Tribunal Federal, deu um prazo até o dia 19 de julho, ou seja, falta pouquíssimo para que esse prazo chegue ao final, para que o Legislativo e o Executivo, ou seja, o Congresso e a Presidência da República, apresentem um acordo sobre como conseguir compensar essas perdas arrecadatórias com a desoneração da folha. E caso não seja apresentada nenhuma alternativa, prevalece o que o governo justamente queria, que era acabar com essa isenção fiscal na folha de pagamento para as empresas e também para os municípios. Algumas alternativas, elas já têm uma certa concordância ali dos senadores, mas ainda parece ser pouco para compensar o que o governo vai deixar de arrecadar com essa isenção fiscal. Uma das alternativas que já foram colocadas aí, inclusive, foram defendidas pelos senadores, são a repatriação de recursos no exterior, a regularização de ativos nacionais e também a criação de um programa que seria estilo um desenrola, só que ele seria voltado para pessoas, né, no caso empresas, que foram multadas pelas agências reguladoras. Então, no caso, há alguma empresa com uma multa pendente na Anatel, no IBAMA ou qualquer outra agência que seja, ela teria um certo desconto para poder quitar a sua dívida. Isso, é claro, iria engordar os caixas da União. Só que essa alternativa, ela não é vista como uma alternativa perene, né? O governo precisa de uma alternativa que venha de um recurso que seja constantemente pago e não somente um montante ali que vai ser pago de vez em quando, como por exemplo esses mutirões. Então, a equipe econômica do governo fez uma proposta de aumentar para 1% a alíquota do CSLL, que é a contribuição social sobre lucro líquido, só que essa possibilidade aí tem vista pelos senadores como um aumento de carga tributária, então não tem sido muito bem vista não. E aí, em meio a essa indefinição, o governo ainda pode pedir um prorrogamento desse prazo do dia 19 de julho para que as negociações continuem, mas caso não haja prorrogação, como eu disse, vai valer o que o governo quer, que é realmente acabar com essa isenção fiscal já a partir de 2024. E aí também tem essa questão da dívida dos estados, né? Como eu disse, ela provavelmente será votada em agosto por conta do tempo curtíssimo que o Senado tem para discutir essa proposta e muito dificilmente essa seria uma alternativa já válida para os estados que estão em desespero, que é o caso de Minas Gerais, né? Que inclusive, dependendo de uma decisão hoje do ministro do Supremo Tribunal, Edson Fachin, já terá que voltar a pagar com a dívida que tem com a União. Então, é muito difícil que uma solução seja apresentada e já seja efetuada nesse primeiro momento, antes do recesso. Então, por hora, a ideia dos senadores é tentar fazer alguns ajustes no texto, tentar corrigir alguns pontos que os próprios governadores acham que precisa ser corrigida nessa proposta de repactuação da dívida dos estados, e aí, a partir de agosto, esse texto passa a tramitar de forma mais vigorosa, já indo ali para votação a plenário. Mas é essa a semana no Senado Federal que está só começando.